O primeiro congresso de homens com o tema Vivendo o Sobrenatural, amém? Amém. Glória a Deus, amém? Amém. Bom, pode se assentar, por gentileza. A gente vai ter um teatro agora, esperando ali eles terminarem. Finalizando ali de colocar as vestes que vão representar. É um teatro muito legal, preste atenção, porque a gente está falando de homem sobrenatural, né? Movimento sobrenatural. E o teatro, por mais simples que ele pareça, tem uma mensagem ali que mexe com a gente. Eu assisti quando eu fui lá no encontro que eles fizeram e eu achei incrível. Eu falei assim, vocês precisam ir lá no nosso também para apresentar isso aí, tá? Eles estão ajeitando ali. Enquanto eles vão ajeitando, eu vou... Deixa eu pôr de olho ali. Beleza. Tá. Eles vão vir já já. O motivo de estarmos aqui, né? Vou trazer para vocês o que tem no meu coração quanto a isso. Por que Deus trabalhou esse tema, né? Ontem nós tivemos uma conversa, uma live com o pastor Eric, como nós fizemos com o Thiago, com o pastor Eduardo. E o pastor Eric falou um negócio interessante. Ele falou sobre Adão, a responsabilidade que ele tinha, que Deus tinha colocado, né, sobre Adão. E por causa do pecado ele acaba perdendo isso, né? E que Cristo nos coloca de novo nessa responsabilidade. E aí, para dar início a esse projeto com esse tema, acaba já inverto já. Para inverter essa lá, acaba aqui. Amanhã. Que não é teatro, então a gente improvisa. Como que surgiu e o motivo pelo qual a gente está aqui, né? Com a palavra que o pastor trouxe ontem. Fechou. Eu tenho meditado bastante um texto que foi o que deu origem a esse projeto aqui, que é aquele de 2 Reis capítulo 4, da viúva que multiplica o azeite. Mas não a multiplicação, a gente vê muitas vezes sendo falado sobre isso. Não a multiplicação, mas a falta que ela tinha. Se vocês notarem, quando a viúva tem falta de azeite, ela vai no profeta, porque tinha uma pessoa que morreu, que era o marido dela, que era o profeta. E aí Deus falou assim, os homens, que foi o que a gente conversou ontem, precisam assumir uma posição, né? E aí, como nasceu esse projeto? Porque tem igreja que está perdendo a sua geração porque o homem morreu, porque o profeta da casa morreu. E aí Deus começou a trabalhar isso. O que aconteceu ali? Por que tinha uma geração que ia ser levada escrava? Por que tem uma igreja que está sofrendo, né? A característica da mulher ali, representando a igreja, os filhos que são a próxima geração dessa igreja, mas eles estavam sendo levados como escravos, tinha uma dívida, porque o profeta da casa tinha morrido. E a ideia aqui de ressuscitar o profeta é colocar os homens na posição de responsabilidade a qual a gente foi chamado para poder exercer, tá? Porque quando ela foi falar com o profeta, o azeite se multiplicou. É engraçado que ela fala assim para o profeta: meus filhos vão ser levados como escravos. E aí o profeta: o que eu tenho com isso? Só que entre esse versículo, acho que é o versículo 6 e o próximo, aí ele dá uma solução. Eu vejo que o profeta naquele momento, ele falou: peraí, está faltando um profeta na casa dela. Ela precisa de um direcionamento, ela precisa de alguém se posicionando da maneira correta, que a partir da palavra do profeta o azeite multiplica, né? Então, qual que é o nosso papel como homens responsáveis no reino, com a igreja? É ser esse provedor do azeite para a igreja. Para quê? Para que a igreja prospere, para que a geração não seja levada como escrava. Entende? Como que Deus trabalhou comigo? O tema
dessa questão sobrenatural, existe uma responsabilidade que a gente precisa assumir. A palavra sobre Adão que o pastor Hector trouxe ontem na live que a gente fez, ele falou exatamente sobre isso. Qual que é a vantagem do homem que vem para cá? Ele recebe essa experiência sobrenatural dentro da presença de Deus, e quando ele chega dentro da sua casa, a sua esposa se beneficia disso. Ele mesmo se beneficia disso. Mas também, tão importante quanto tudo isso, é a igreja sendo beneficiada com homens que aprenderam e souberam qual é a posição que eles precisam ter dentro do reino. Amém? Então, esse evento sobrenatural, para que é? Para que a gente busque a presença de Deus, para que aquilo que esteja morto dentro de nós, aquela responsabilidade que a gente ainda não identificou, que essa presença nos revele. A gente não quer ficar arrepiado, a gente não quer cair, a gente quer ser cheio. Para quê? Cheio do Espírito Santo, que é o azeite, para ensinar a mulher como ela multiplica azeite. A mulher é a igreja, uma posição do homem que faz com que a igreja multiplique o azeite. E quando a igreja multiplica o azeite, a geração que vem depois se beneficia disso. E a igreja cresce. Que a prosperidade na igreja é isso. É a igreja crescendo e a igreja se multiplicando. Amém? Então eu quis compartilhar rapidamente essa palavra até que eles terminassem, mas que a gente não se esqueça desse ponto. Existe uma responsabilidade que Deus nos deu de governo. E a ideia de governo é representar o caráter de Cristo, que é o governo que está acima de todos, né? Representantes do reino de Deus aqui na terra, responsáveis com as coisas de Deus. Amém? Para a gente não perder essa característica, essa representatividade, porque nós somos representantes, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Efésios. Sejam imitadores de Deus. Imitadores em tudo, no caráter e na responsabilidade, né? Para quê? Para que não falte azeite, para que a próxima geração aproveite a prosperidade daquele azeite que foi transbordado, para que ninguém seja levado como escravo e nenhuma igreja morra porque não tem profeta, porque não tem homem. Então é importante trazer essa responsabilidade para a gente, meditar sobre isso e se movimentar no reino de Deus, falando para Deus: eu quero viver esse sobrenatural que multiplica azeite. Não é arrepio, não é cair, não é rodar, é entender e ver o que Deus quer através do profeta, que somos nós. Amém? Vamos lá, tá pronto aí? Fechou? Muito bom, né? Amém. O sobrenatural, você pode estar preso, mas o seu espírito é livre, né? Foi o Thiago falou agora há pouco aqui na canção, né? Sobre andar em espírito, adorar em espírito e em verdade. Espírito não tem limitação, por isso. Não existe circunstâncias, não existe lugar que vai poder te segurar quando você adora. E a adoração não é só o cântico, o louvor. Não é só um cântico do louvor, mas é uma vida expressando a imagem e a semelhança de Cristo, adorando a Deus em espírito. Nada vai segurar aquilo que você tem para entregar para Deus. Amém? E em verdade, isso é a sua sinceridade, é a tua certeza, é aquilo que não muda, independente do ambiente. Espírito de verdade. Amém? A gente vai para a palavra agora, pastor Alexandre. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Falei para vocês que é simples a mensagem, né? Mas é muito profunda. Eu amo. Amém? O pastor Alexandre vai ministrar para a gente. Vamos orar pela vida dele. Estique suas mãos aqui, por gentileza. Amém? Pai querido, eterno e glorioso, aqui está o pastor Alexandre que vai ministrar o nosso coração, Pai. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, fale através da vida dele e nos encha, Pai, nos dê entendimento, sabedoria e graça, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Amém. É uma satisfação, uma alegria sempre que eu recebo o convite para estar aqui com vocês.
é com muita honra, muito temor no coração que nós estamos aqui, amém? E sempre que a gente é convidado para estar ministrando, né, na vida de pessoas, indo em algum congresso, indo em algum trabalho da igreja, a gente busca o Senhor, a gente ora ao Senhor com aquilo o que o Senhor deseja falar conosco, o que o Senhor deseja falar com você nessa noite que está aqui como homem. Eu confesso a vocês que eu tinha uma palavra desde que o Ricardo me convidou, e de ontem para hoje o Senhor começou a mudar algumas coisas, né? E até falava, mas Senhor, é o sobrenatural, né? O tema do encontro dos homens. E o Senhor colocava algo no meu coração, mais ou menos assim: sim, é sobrenatural. O sobrenatural, ele acontece de repente na nossa vida, mas para que aconteça o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós temos que andar no natural de Deus, amém? Davi, obrigado. Davi estava lá, queridos, cuidando das ovelhas do seu pai, andando no natural que estava diante dele, mas no natural que estava diante dele, ele estava fazendo o seu melhor, amém? Porque ele mesmo, por que o sobrenatural aconteceu quando Samuel foi lá e ungiu Davi? Porque o sobrenatural aconteceu quando ele foi lá e derrubou aquele gigante, porque ele andava no natural com Deus, porque ele, no natural, ele fazia as coisas com excelência com Deus, amém? Porque quando ele estava ali cuidando das ovelhas, olha, veio um urso e veio tentar pegar a ovelha do meu pai. Eu fui lá, lutei com o urso e venci. Veio o leão, fui lá, lutei com o leão e venci. Então ele estava habilitado, igreja, para que o sobrenatural de Deus chegasse sobre a vida dele, amém? E aquilo que o Senhor ministrava no meu coração é que o diabo tem roubado esse natural da nossa vida, que é, na verdade, a preparação para que o sobrenatural aconteça na minha vida e na sua vida. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então eu não sei se vai ser uma mensagem, se vai servir muito mais para uma reflexão interna, mas o Senhor mudou muita coisa no meu coração. Eu quero orar antes de ministrar aquilo que o Senhor me pediu a você. Eu quero que você abra o seu coração, amém? Como homem, abra o seu coração para que o Espírito Santo possa realmente entrar dentro de você e arrancar de dentro de mim, de dentro de você, tudo aquilo que nos impede de caminharmos nesse natural, com excelência com o Senhor, para que o sobrenatural nos alcance. Você pode fazer isso comigo? E falar: Senhor, minha mente é sua, meu coração é teu. Dizer ao Espírito Santo, eu estou aberto ao teu agir. Então feche teus olhos e olhe dessa maneira, entregando mente e coração ao Senhor, para que Ele possa trabalhar realmente na sua vida nessa noite. Senhor, eu sei o peso que carrega essa palavra, desde que o Senhor nos entregou lá no Ministério Chama, daquilo que essa palavra causou de impacto na minha vida, da libertação, daquilo que ela trouxe sobre mim. E eu quero, Senhor, que o Teu Espírito Santo realmente venha a tocar, realmente venha a entrar, Senhor, dentro de nós, a trazer, Senhor, feridas, a trazer, Senhor, dores, Senhor, que possam estar dentro de mim, dentro de cada homem aqui, para que haja então cura, Senhor, para que a gente possa caminhar nesse natural, Senhor, nesta vida, com excelência diante de Ti, para que quando a gente precise viver o sobrenatural, a gente esteja preparado para Ele, Senhor. É isso que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. A mensagem eu vou tentar não pregar para você, e quero conduzir você em alguns lugares. E eu quero começar
fazendo uma dinâmica aqui. Quero que você imagine que você agora está em uma entrevista de emprego comigo, sentado na minha frente, e nós vamos ter um bate-papo para uma entrevista de emprego. E é algo importante para você, é o que você está olhando assim, falando: cara, é isso que eu preciso. Se eu passar nessa entrevista, se eu arrumar esse emprego, esse trabalho, cara, é o meu sonho, é tudo aquilo que eu estava buscando como homem. Vou poder melhorar a minha casa, vou poder melhorar algumas condições. Agora o meu sonho vai se realizar. E a pergunta que eu, como entrevistador, faço para você é: me fale quem é você. Qual seria a sua resposta? Parece uma pergunta simples, mas você entende que é uma pergunta complexa. Parece que é uma pergunta que deveria ser fácil para mim, para você responder, mas é uma pergunta difícil. A maioria de nós talvez diga: eu sou, quem sou eu? Eu vou contar uma para vocês que a maioria não sabe. Eu sou Armando Alexandre Alves. Meu primeiro nome é Armando, e o meu segundo nome é Alexandre. E talvez você diga o seu nome, mas o seu nome não é você. É quem é você. Eu sou o Alexandre, o filho do José. O filho do José Armando. Talvez você diga o nome dos seus pais, tá? Não, mas eu não perguntei o nome dos seus pais. Eu estou perguntando quem é você. E aí a grande maioria vai falar da sua formação. A grande maioria vai falar assim: não, eu sou, olhando para o Bacelli, lembrei que ele é advogado. Não, eu sou o advogado, Eric Bacelli. Ou eu sou o engenheiro fulano de tal. A maioria de nós vai dar como resposta a nossa formação. E eu vou dizer para você: cara, eu não perguntei a sua formação, eu não perguntei tua profissão, eu estou perguntando quem você é. E essa resposta, ela é difícil de responder, porque há uma busca incessante em nós de buscar essa resposta: quem verdadeiramente eu sou? É uma pergunta difícil, visto que os estudiosos dizem que nós nos conhecemos apenas 20%. Você se conhece apenas 20% daquilo que você acha que você é. E aquilo que você acha que você é, quando a sua mulher fala para você: não, você é isso, você é aquilo, pode ter certeza, você não é o que você acha, você é o que a sua mulher está falando que você é. Ou que os seus amigos falam que você é. Você fala: não sou esse cara, pode ter certeza. Você entende como nós precisamos parar, olhar para dentro de nós e perguntar, achar uma resposta: quem eu sou? Eu preguei uma mensagem na igreja sobre personalidade, de algo que o Senhor me deu. E queridos, eu quero confessar algo para você. Foi algo para a minha vida, foi algo assim que me rasgou. Foi algo que o Senhor veio e abriu meu coração de uma tal maneira que, olha, gerou dor, gerou angústia, gerou raiva de mim mesmo. E você já vai entender por quê. E isso aconteceu o ano passado. O ano que eu completei 50 anos, eu falei: Deus, eu estou completando 50 anos de idade. E agora o Senhor vai trazer tudo isso ao meu coração. E nisso nasceu uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, e mexeu com a igreja inteira. Eu acho que foi a mensagem do pastor Alexandre mais vista no YouTube em menos tempo. Acho que estava batendo umas 400 visualizações. Por quê? Foi tão impactante ali na igreja que as pessoas tiveram que assistir mais de uma vez.
toda a igreja foi lá para assistir mais de uma vez, para realmente entender, para realmente se firmar naquilo que o Senhor estava fazendo. Eu quero fazer um marketing para você. E dessa palavra nasceu um curso que eu criei. Eu dei o nome desse curso como o poder do autoconhecimento, porque existe um poder, existe uma identidade que precisa ser conhecida por você mesmo sobre você, e vai ser libertador. Você já vai entender. Depois você entra no Instagram do pastor Alexandre, tem um link na minha bio lá, você clica lá, você vai ter acesso a esse curso e vai comprar, amém? Isso é bem baratinho, e eu tenho certeza é o que vai mudar a sua vida. Eu vou falar só algumas coisas desse curso, porque essa mensagem nasceu depois do curso, e foi outra também. E aí eu quero me expor, eu quero abrir meu coração. Eu sei que vai trazer libertação a muitas pessoas aqui nesta noite, amém? E então eu quero falar um pouquinho de personalidade, só para dar uma introdução para você. A palavra personalidade, ela vem do hebraico persona, só que tem a palavra, deriva da mesma palavra, personalidade e personagem. Olha só que interessante isso. Então a questão é, nós estamos vivendo na nossa vida a nossa personalidade, ou nós estamos vivendo na nossa vida um personagem que nós acreditamos ser? E tem mais, porque a personalidade que você recebeu, você já vai entender, também não é a personalidade que Cristo tem para a sua vida. Então você também não é a sua personalidade. Você tem que receber em você a personalidade que o Senhor gerou você para ser nessa terra. Amém? Quando estão entendendo isso? A definição de personalidade, só para a gente caminhar um pouquinho. Então, personalidade é um conjunto de emoções. Acho que desde que você nasceu, você foi exposto nas fases aí do seu desenvolvimento, nas fases do seu crescimento. Então, é um conjunto de emoções. E nós podemos colocar nesse conjunto de emoções muitas emoções boas, muitas emoções afetivas, mas nós podemos colocar também nesse bolo que formou a minha personalidade, a sua, muitas emoções ruins. E eu quero trabalhar nessas emoções ruins. Por quê? Porque quantas emoções ruins que te causaram dor, igreja? O que o nosso inconsciente faz? Ele pega essa dor, ele esconde essa dor dentro do nosso cérebro, e daí ele cria um mecanismo de defesa para que você não sinta mais essa dor. Então ele cria maneiras de te proteger daquela dor. E muitas vezes, igreja, essa dor você nem lembra dela, mas ela pode estar em você, em atitudes estranhas que às vezes você tem, porque é um mecanismo de defesa. Amém? Então, a minha esposa é psicóloga. Ela conta o caso de uma paciente que num dia de chuva muito forte, na casa dela tinha uma área e uma churrasqueira, era coberto parte, até a churrasqueira era céu aberto, e começou a chover muito forte. E essa menina criança, ela correu e começou a brincar na chuva. E a mãe dela, do lado de cá, sem estar na chuva, ficava chamando ela: venha, venha, sai da chuva, venha para cá. E ela, na inocência de uma criança, brincando na chuva. E quando ela foi até a mãe, essa mãe pegou um chinelo e deu uma surra nela. E nessa surra, igreja, ela mijou nas calças. Criança. O que o cérebro fez? Ele fez com que ela esquecesse esse momento de dor. E essa menina tinha um problema. Toda vez, adulta, adolescente, toda vez que chovia forte, ela urinava nas calças. E não sabia por quê. Você entende? O nosso cérebro era para ser um mecanismo de defesa, mas que na verdade não nos defende. Fale comigo assim: a mente mente. A mente mente. A mente mente para mim e para você. E esses mecanismos de defesa, na verdade, fazem com que a gente não cresça.
Então vamos lá, personalidade se trata de uma estrutura de reações e respostas programadas pelo nosso cérebro mediante a maneira com que você enxerga o mundo e as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez algo por impulso e se arrependeu depois? Quem nunca? Esse impulso é você. Esse impulso pode ser uma dor escondida, que vem como esse mecanismo de defesa. Essa é a sua personalidade. Eu estava falando que essa mensagem sobre personalidade gerou muita dor dentro de mim, muita angústia, porque eu me descobri em algumas coisas. Ali eu divido 9 personalidades nesse curso, e cada personalidade eu vou tratando alguma coisa, mas eu vou falar daquilo que mexeu comigo, porque a palavra não é sobre personalidade, já vou entrar na palavra aqui. Então, a minha personalidade é a personalidade de uma pessoa entusiasmada. E esse entusiasmo, eu chamo ele, uma das personalidades, que é a personalidade do entusiasmado, eu chamo ela de uma virtude, ser entusiasmado. Entusiasmado com a vida, alegre com as coisas, mas todo entusiasmado, ele tem um vício emocional, para não chamar de pecado. E o vício emocional, para quem tem a personalidade entusiasmada, é o prazer. Não só o prazer, quando eu falo prazer, talvez você pense sexo. Não só o prazer na área sexual, mas tudo que ocorrer na sua vida, que vai tirar você, por exemplo, da sua zona de conforto, que é o seu prazer, você não vai se mover. Então, o pastor Alexandre, quando nós temos algumas dificuldades na igreja, algumas dificuldades com pessoas, a Miriam já tem uma personalidade da perfeição, e o pecado emocional da minha esposa é a ira. Então, o que acontece com a Miriam? Se ela vê algo errado, porque ela se move pela perfeição, ela segue muito bem as regras, ela se move no modelo de tudo certinho, sabe? Então, se ela chega na igreja, ela vê algo fora do lugar, algo errado, ou se alguém fez isso, ou se alguém fez aquilo, ela recebe aquilo na ira dela, ela já sobe nas paredes e fala: vamos resolver esse negócio. Só que não é no amor, é na ira. E eu já sou entusiasmado, que me movo no meu prazer. E quando acontece alguma coisa em que eu deveria atuar para sanar o problema, por exemplo, tem um problema lá com 2 pessoas na igreja, e nós estamos vendo, falei, vai dar ruim esse negócio. E a Miriam vem: Alexandre, você tem que resolver, Alexandre, você tem que sentar e conversar. Eu olho para aquela situação, a igreja, eu falo assim: cara, vai me tirar da minha zona de conforto. Cara, eu vou ter que sentar, eu vou ter que confrontar. Vai gerar muita energia de mim. Aí eu fico esperando para ver o que vai acontecer. Não, vai resolver, vou orar, vai resolver. Irmão, o problema era desse tamanho. Ficou desse tamanho porque eu não atuei. E eu falo para mim, amor, você não sabe o quanto é difícil para mim isso, porque isso não sou eu. E tem pessoas que têm facilidade nisso. Não sei se alguém se identificou aí com aquilo que eu estou falando. E isso gerou algumas coisas em mim, porque apesar de eu ter feito uma faculdade, apesar de eu ter crescido na área da engenharia, apesar de eu ter tido um bom emprego quando eu larguei para continuar com a igreja, eu caminhei em alguns lugares, que eu consegui completar, mas esse camarada entusiasmado que se move pelo prazer, geralmente nem faculdade ele termina. Porque, cara, você já fez faculdade? Você sabe que trabalho com nada? Meu ir para a faculdade é muito trabalho. Me tira da minha zona de conforto total. Casamento, o namoro está indo mal, nem vou falar de casamento, o namoro não está indo bem. Cara, esse namoro aqui, quer saber, vou terminar, vou para outro, porque o outro vai ser melhor. Ele não entra em contato com a dor, porque se é o prazer
o seu código de viver, a dor está fora. Então, se você foi chamado no RH, né, para essa entrevista, eu falei para você assim, ó, você não foi aceito para essa entrevista, você foi reprovado, o que esse cara faz como eu? Ou se você foi chamado e foi mandado embora, cara, eu saio desses lugares, eu escondo a minha dor, e como que o meu cérebro trabalha? Ah, mas tô aí na pista, né? Vou arrumar um emprego melhor agora. Vou arrumar um emprego melhor, porque você faz projeções para o futuro, otimistas, para esconder uma dor do presente. Alguém se move assim? Aqui. Esse sou eu. Levou fora da namorada, está lá sofrendo, está lá porque gostava, está lá chorando, está lá angustiado mais. O que eu faço? O que esse camarada faz? Esconde a dor do presente de ter levado fora, e aí a mente trabalha assim: não, mas agora eu estou na pista, agora eu vou sair, agora eu vou arrumar. A próxima namorada vai ser melhor. Uma projeção para o futuro otimista que talvez nem aconteça. Só porque? Só para fugir da dor do presente. Então essa palavra é sobre personalidade, não é essa que eu vou trazer, e que gerou essa dor em mim, gerou essa angústia, gerou essa raiva. E apesar de eu ter ido em alguns lugares, sabe o que Deus falou para mim? Alexandre, era para você ter ido muito mais longe do que você foi. Muito mais longe. Porque eu não estou falando que isso é bom. É bom a gente não querer conflito, não querer confronto dentro de um limite, mas não como um líder. Não como líder de uma igreja. Não como um líder lá no seu trabalho, lá na sua casa, na sua esposa. Você está entendendo? E dessa mensagem, dessa dor, um dia eu fui atender uma ovelha. Tratei com uma ovelha. Essa ovelha é um ex-jogador de futebol profissional e estava congregando conosco ali na igreja. E essa mensagem que eu preguei, aí ele colocou outra coisa no meu coração. Eu falei: cara, esse negócio não vai parar. Ele sentou comigo e falou: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu estou angustiado. A sua mensagem de personalidade gerou angústia em mim. Eu falei: vamos lá. Ele falou: pastor, eu estou em busca do meu porquê. Eu não sei o meu porquê. Ele contou a história do irmão mais velho dele. Ele veio de uma favela lá de Campinas. Eles são então 3 irmãos, do qual ele é o caçula. E aconteceu que o irmão mais velho dele adivinha uns olheiros ali, numa escolinha de futebol que eles tinham ali. E esse olheiro viu o irmão dele jogar bola e levou o irmão dele para a Argentina para fazer uma peneira. E o irmão dele no bairro ali, né, todo molecadinha, é uma favela de Campinas, todo mundo muito pobre. Ficou sendo o cara do tipo assim: meu, você viu o fulano lá? Foi levado para a Argentina para passar por uma peneira. E ele, como irmão mais novo, ele olhou aquilo lá e admirou o seu irmão e ele falou: cara, legal o que aconteceu com o meu irmão. E daí parece que dentro dele impulsionou ele a jogar futebol aí para essa escolinha. E dos 3 irmãos, ele como caçula foi o que começou a jogar futebol e se tornou profissional. Jogou por quase 30 anos no futebol profissional. E sentado na minha mesa, agora aposentado já há alguns anos, sem jogar, ele falou: pastor, eu estou atrás do meu porquê. E sabe o que eu descobri? Até como jogador de futebol, eu não me sentia um jogador de futebol. Eu nunca tive aquela coisa assim: uau, eu sou jogador de futebol, que todo mundo quer, que todo mundo deseja. E ele falava: pastor, a sua mensagem fez eu descobrir que na verdade eu fui jogador de futebol por causa do meu irmão, não por causa de mim. Porque aquele não era o meu porquê. E os porquês começaram. Porque eu fui jogador. Porque agora
eu me aposentei. Porque eu não me sentia jogador naquela época. Tá, porque eu me casei com a fulana que é agora a minha esposa. Por que eu vim para Sorocaba? O que eu estou fazendo aqui? Ele olhou assim para mim: você, pastor, por que alguém larga um emprego bom para ser pastor? Por quê? E aí uma resposta também que nós temos que trabalhar. Porque, querido, você tem que ter um porquê para a sua vida. Tem que ter um outro trabalhar de Deus na minha vida. Por que você faz o que faz? Por que você se levanta todas as manhãs e faz o que você faz? Por que você está nessa empresa? Ou por que você é um empresário dessa área em que você atua? Por que você está nesse ministério que você está? Por quê? Por quê? Essa pergunta nós temos que tentar responder. É uma pergunta que todo cristão faz, tá? Por que eu nasci, Deus? Por que eu nasci no meio dessa igreja? Você sabe o que você faz, o que você faz? E uma outra pergunta: você é realizado naquilo que você está fazendo? Você é pleno? Você tem realização? Você, como homem, pode dizer hoje para nós aqui: olha, pastor, eu tive sonhos, conquistei os meus sonhos, estou feliz naquilo que, no meu porquê, estou feliz naquilo que eu estou fazendo. Olha, pastor, eu estou feliz com a casa que eu tenho, a família que eu tenho, os filhos, a esposa. Eu estou feliz, pleno naquilo que eu estou fazendo para Deus, no meu relacionamento com o Pai. Olha, pastor, eu estou bom, mano, estou feliz, estou alegre. Tá? Tem satisfação? Depois você lê esse livro. Tem um livro chamado Círculo Dourado, de um autor que é Simon Sinek, que ele defende uma tese. No livro ele fala assim: comece pelo seu porquê. Eu fui pesquisar daí sobre o porquê. É um livro empresarial de liderança. E o Espírito Santo, depois que eu vi, o Espírito Santo falou assim: lê esse livro, lê esse livro, lê esse livro. E eu fui pegar esse livro e fui dar uma olhada. Comece pelo seu porquê. Um livro empresarial, um livro de liderança que fala sobre sucessão, fidelidade nos negócios, lealdade. Se você é um líder que realmente lidera, ou você é um líder que inspira as pessoas, um livro que fala assim, que não se trata de corrigir o que está errado, mas de potencializar aquilo que você realmente tem como seu porquê dentro de você. E esse livro traz 3 perguntas para que a gente responda, para que a gente tenha essa vida plena, essa vida de sucesso, essa vida onde nós podemos dizer: cara, eu estou feliz fazendo o que eu faço, eu estou feliz no meu porquê, eu tenho satisfação. Não estou falando só de dinheiro, não estou falando de vida como homem. Eu tenho satisfação como homem. E esse livro, ele começa com 3 perguntas para a realização do sonho: o porquê, o como e o que. E o autor defende que a gente precisa começar pelo porquê. Então, digamos que você tem um sonho e você deseja pôr esse sonho em prática, não só ficar no âmbito do sonho, mas não, eu tenho um sonho e eu vou realizar esse sonho. Um dia eu tive um sonho, igreja, e eu tinha muita vontade de ser dono de um café, de abrir um café. E eu pense assim: você quer abrir um café, você sabe o como e você sabe o que você tem que fazer.
Você só não sabe o porquê você quer abrir um café. Talvez você diga, não, pastor, era um sonho. Porque digamos comigo, ó, o como e o que eu sei porque eu abri. Então eu preciso de um local, eu preciso de um arquiteto agora para ir lá, medir, né, colocar no papel, num projeto, aquilo que nós vamos precisar. Eu preciso comprar equipamento, eu preciso treinar pessoal, eu preciso contratar pessoas, eu preciso ali degustar os cafés, os salgados, os doces, eu preciso ir atrás de um monte de coisa, determinar os produtos, né, o cardápio. Então como fazer e o que fazer, de uma maneira ou outra, eu e você sabemos como fazer, e sabemos o que fazer, mas por que fazer? Quem você quer abrir um café? E aqui o livro defende que está o erro de 99% dos empresários. Porque a primeira pergunta a ser respondida deve ser por quê? Por quê? E a maioria não tem essa resposta. Olhem a história de Esaú e Jacó. Irmãos gêmeos. Esaú é o primogênito, é o filho mais velho, é o que nasceu primeiro. Mas você conhece o texto? Jacó é aquele irmão que sai da barriga da sua mãe segurando o calcanhar do seu irmão. Você já imaginou o quanto aquele menino queria nascer primeiro? Os dois acho que brigaram no ventre ali para ver quem nascia primeiro. Então, quando estão tirando Esaú, o irmão que está vindo atrás está grudado no pé, falou, não, tem que ser eu. E por causa dessa cena na igreja, o pai de Jacó coloca o nome desse menino de Jacó, que significa usurpador. Você já imaginou você se chamar usurpador? Às vezes os pais não sabem o que fazem. O primogênito é o da porção dobrada. É que ele queria tomar toda a responsabilidade da casa quando da morte do seu pai. Mas também não precisava amaldiçoar o menor. Não precisava chamar aquele filho de usurpador. Mas Deus lança uma promessa, igreja, sobre a vida de Jacó. Havia uma promessa sobre a vida desse menino, que apesar de ser o segundo, de não ser o mais velho, a promessa era a seguinte: olha, o mais novo vai ser maior do que o mais velho. Já havia essa promessa sobre a vida de Jacó: olha, o seu ministério vai ser maior, o seu propósito vai ser maior, você vai ser a maior. Mas nem Jacó e nem Esaú sabiam o seu porquê, igreja. Eu vou explicar isso para você. Porque sobre Esaú, a bênção do primogênito. E o que Esaú fazia com a bênção do primogênito? Não valorizava. Não dava valor nenhum para a bênção do primogênito, negligenciava e até brincava com a bênção que estava sobre ele. A ponto de, você conhece o texto, chegar cansado do campo, porque era um homem da caça, e vai ali Jacó ao seu encontro com um prato de lentilhas. Ele fala assim: cara, me dá esse prato porque eu acabei de vir da caça, estou morrendo de fome. Ele fala: eu te dou o prato de sopa, mas você me dá o direito de primogênito. Ele fala assim: toma, pega esse direito aí e me dá esse prato de lentilha. Briga com aquilo que está sobre ele, briga com o porquê que o Senhor o fez, o pôs nessa terra. E aí, Jacó, a promessa de ser o maior, e foi o maior. De Jacó nasceu as 12 tribos. Amém? Amém. A promessa foi maior sobre a vida de Jacó. Jacó lutou com o anjo, venceu, e o que ele recebeu? Um novo nome. Agora você vai se chamar Israel, e dele nasce as 12 tribos. A promessa que havia sido lançada sobre Jacó, ela se cumpriu. Amém? O maior, o menor, teve uma porção maior, era a promessa. Aí eu lembro de Jacó roubou a promessa, enganou seu pai, porque não soube esperar pela promessa de Deus pela vida dele.
porque não sabia sua identidade, não sabia o porquê para a vida dele. Então recebe a bênção ali meio que forçado. Mas depois de Manassés e Efraim, os filhos de José, Israel ou Jacó, ele inverte as mãos, porque ele fala: cara, já vi uma promessa sobre a minha vida. E José fala: pai, está errado, porque o mais velho é fulano. Ele falou: não, ele inverte. Não, eu sei o que eu estou fazendo, filho. A bênção maior está sobre o menor. E eu, espiritualmente, assim, as minhas leituras bíblicas, eu vejo o Pai, o nosso Pai Celestial, fazendo a mesma coisa na cruz. Quem que é o primogênito dele com muitos irmãos? Jesus. Eu vejo Deus Pai na cruz invertendo também. Filho, você cumpriu o seu propósito como primogênito, mas a bênção agora maior vai ficar nos filhos que vão ficar na terra. Aleluia. Tanto que a palavra de Deus fala que nós faremos obras maiores do que aquele realizou. Promessa para a minha vida e para a sua vida. Você está entendendo? Recebe aí no Espírito. Pastor, o que você quer dizer? O que nem Esaú e nem Jacó sabiam o porquê da vida deles. E mesmo assim os dois foram abençoados. Queridos, você não precisa lutar por aquilo que já é seu, por aquilo que o Senhor já conquistou na sua vida, já conquistou para você. Você não precisa ir para a terra de Labões, vai, por assim dizer. Você não precisa ir para a terra de Labão. E foi o que precisou Jacó passar. Por quê? Porque ele não sabia o porquê dele, ele não sabia onde começar. Ele teve que passar por todo aquele processo de 14 anos de sofrimento na casa do teu sogro, trabalhando para o sogro. Por quê? Porque Labão, ele só quer o seu serviço. Labão só quer o seu resultado, o lucro em cima dos seus dons. Labão quer usar você. E quando você não sabe o seu porquê, você leva uma vida sendo roubada, sendo usada, enriquecendo outras pessoas. E aí você olha para dentro de você, cara. Querido, só preciso dizer uma coisa para você. Você só precisa estabelecer na sua vida o seu porquê. Estão comigo? Amém. Porque sem isso nada vai andar, querido. As coisas vão passar, nada vai acontecer. Jacó é o usurpador. As trevas vão fazer de tudo para roubar de você o seu porquê. Como, pastor? Cativeiros emocionais. Você está cativo de Satanás e não sabe. Porque você não anda na personalidade que Jesus criou você para andar. Você tem um excesso de personagens na sua vida. Eu vou precisar me expor em algumas coisas para você entender. E na época doeu bastante, agora já foi curado. A Miriam sempre falava algo para mim, minha esposa: eu não aguento mais suas crises emocionais, cara. Porque, sabe, com relação à vida profissional, com relação à empresa, com relação à igreja. Lembra que eu falei aqui que pais às vezes erram? Mas pais, eles erram, igreja, mas eles erram por amor. Quando eu fiz a minha faculdade, eu queria fazer faculdade de educação física. Sempre gostei de esportes, igreja. Esportes radicais, eu fiz todos que você pode imaginar, só não pulei de paraquedas. Jogava futebol, jogava vôlei, fazia tudo. E eu na escola, criança, vi os professores da sala de educação física, eu olhava para eles com admiração. Eu falava: cara, eu quero ser professor de educação física, quero fazer faculdade de educação física. E nesse livro, esse autor, ele defende que o seu porquê é esse instinto de quando você é criança. Sabe quando você fala assim: não, quando eu crescer eu vou ser tal coisa? Então não ignore o seu porquê.
E eu percebi que minha vida inteira eu ignorei aquilo que era natural em mim, aquilo que eu desejava me mover. Porque o meu pai olhou para mim e falou assim: não, você não vai fazer educação física, vai viver do quê? Vai o quê? Trabalhar em escola? Não, você vai fazer engenharia. O que meu pai estava fazendo? Pegando uma frustração dele de não ser engenheiro, mas de trabalhar em empresa, e meu pai cresceu também em empresa, mas sem curso de engenharia. Ele falou: não, você vai ser engenheiro, já que não fui. Mas não era o meu sonho, era o sonho dele. E muitos pais fazem isso. Mas eu entendo que meu pai estava pensando no meu futuro, estava pensando no meu melhor. Ele falou assim: não, você não vai fazer. Eu falei: pai, engenharia eu não vou fazer de jeito nenhum. Nós achamos o meio termo. Eu fiz um curso de análise de sistemas que não serviu para nada. Eu nunca usei meu diploma de análise de sistemas. Tudo que eu cresci na área de empresa foi com curso técnico mecânico do Rubens e Farias aqui de Sorocaba. Mas mesmo assim, nem isso era o meu porque era fazer educação física. Era isso que eu queria fazer. E eu percebi que naquele momento meu porquê foi frustrado. Tiraram de mim o meu porquê. O meu pai tirou de mim o meu porquê. Por um erro, não, ele fez na melhor das intenções do coração do pai. Será que não tiraram o seu porquê também? E por isso você vive uma vida de frustração ao invés de uma vida de satisfação. Deixa eu levar você mais fundo comigo. E você vai entender quão profundo é esse porquê. Eu vou me expor um pouquinho mais. Uma outra pergunta que a minha me fazia, que ela via em fotos, algumas coisas, depois eu parei com tudo depois que eu casei, mas você vai entender porquê. Porque eu me movia num porquê errado. Cadê o Alexandre dos esportes? Cadê o Alexandre dos esportes radicais? O único esporte que ficou, igreja, foi o futebol. Só. Do resto eu parei com tudo, mas eu descobri que eu nunca fiz nada baseado em meu porquê. Com uma boa personalidade entusiasmada, com vício emocional era um prazer, eu me movi na minha juventude inteira, queridos, buscando só uma coisa: sexo. A minha juventude foi pautada atrás de mulheres. Eu quero que você entenda uma coisa: eu nunca saí com prostitutas, eu nunca me envolvi com coisas assim. Eu fazia o que todo jovem fazia, mas porque eu não tinha o meu porquê, o diabo tinha as minhas emoções em suas mãos. E pior, a igreja que eu ia na época, de certa forma, dava um aval para que eu fizesse isso. Porque jovenzinho, eu me lembro que num acampamento, um dos líderes da igreja estava ensinando nós homens, separou os homens numa outra sala e estava ensinando nós homens a como usar a camisinha, apresentando a camisinha para nós, para a gente se proteger. Eu falei: não, espera aí, se até a igreja dá aval para que eu pratique sexo antes do casamento, está tudo certo. Amém? Está tudo certo. Tanto que a gente acha que nem é pecado, mas a nossa emoção está na mão de Satanás. Porque a igreja tem valores, gente. Quando a palavra diz: filhos, honrem pai e mãe, sabe o que a palavra está dizendo? É: casem virgens. Honre seu pai. Filhas, não tem nenhum aqui, nós estamos em homens, mas honre os seus pais, casem virgens. Se guarde o seu esposo. Esposo, se guarde para a sua esposa. E eu, como a maioria de nós aqui, crescemos numa geração muito machista, que eu ouvia, o que eu só ouvia dos meus filhos era aquela coisa assim: amarra as cabritas aí com o meu bode está solto. Já ouviu essa frase ou não? Que mulher era opa, realmente para a gente usar, porque é uma cultura machista e nunca a gente parou para ser ensinado a como tratar uma mulher, a como cuidar de uma mulher. Até que você tem uma filha,
E minha filha está com 16 anos. E eu oro e falo assim, eu quero encontrar o marido, que os pais ensinaram ele a cuidar de uma mulher. Você aprendeu a cuidar de uma mulher ou não? Você cresceu uma cultura machista também. Então, eu olhava uma menina e eu gostava dessa menina, e o sentimento meu era mais ou menos assim, cara, essa, olha aqui, que gatinha, que bonita. E aí começava um jogo de conquista e sedução. E eu quero dizer para você que eu acho que era bom isso, viu, igreja? Namorei bastante, mas com esse pecado, com as minhas emoções na mão de Satanás, você vai entender porque não era algo que eu fazia consciente, era inconsciente, porque eu vi uma menina, eu falo, meu, olha que gatinho, olha que menina bonita, mulher de família, é essa, eu vou casar com ela. Vou conquistar essa menina. Entrava no jogo de sedução, tudo começava, e aí eu começava ali, mandava flor e não sei o que, e saía, e a coisa ia acontecendo, e aí eu começava a namorar, e aí vinha a relação sexual antes do casamento, no namoro. E quando acontecia o ato sexual, acontecia um sentimento em mim de repulsa. Eu olhava para ela e falava assim, não está tão bonita mais assim. Acho que não é essa não. E aí eu não queria mais. E aí eu terminava esse namoro. E aí eu ia de novo e o ciclo continuava. Você entende? Aí eu terminava, porque daí eu não casava, porque daí não era mais aquela, e eu voltava no mesmo ciclo. Aí eu ficava atrás de uma outra, seja na escola, seja na faculdade, seja no bairro. Se alguém me interessasse, eu falava, vou começar ali, chavecar ali. E começava de novo um namoro, achando que não é essa que eu vou casar, e até que acontecia de novo o sexo antes do casamento, e eu falava assim, cara, acho que não é essa não. E terminava de novo, porque eu não tinha um porquê, eu não tinha o meu porquê, eu movia em cima de um pecado, igreja. E a menina perguntava, tá, cadê esse Alexandre dos esportes radicais? E eu lembro que eu parei com tudo. Por quê? Porque eu vim para a igreja, porque eu conheci Jesus, porque Ele começou a transformar a minha vida, porque eu parei com essas coisas que eu fazia, e eu não entendi esse negócio do porquê ainda. Então assim, para que eu não pecasse, então eu não vou na academia, porque eu ia na academia por quê? Só atrás de mulher. Eu comprava um carro, e pelas minhas idades, eu comecei a trabalhar com 16 anos de estágio em uma empresa, por causa do curso de colégio técnico mecânico. Com 2 anos eu tinha 18, 17 para 18 anos eu já era desenhista copista. Com mais 1 ano e meio, 2 eu já era desenhista, depois projetista. Então eu fui galgando algumas coisas nas empresas. Então meu salário nas empresas, pela minha idade, foi sempre um salário bom. Então imagine hoje você, um jovenzinho, começando no estágio com 16 anos, ganhando um salário mínimo, morando na casa dos pais, você tem que pagar um boleto, sem ter conta nenhuma para pagar. É um dinheiro bom ou não é? Amém? Então eu sempre tive isso na minha vida, queridos, porque eu não tinha um porquê, porque eu me movia só no meu vício emocional de prazer. Tudo que eu fiz na minha vida foi pautado nessa desgraça. Aí eu comprava um carro. Por que eu comprava um carro? Um carro bonito, rodona, esportivo, para conquistar as menininhas. Por que eu comprava uma moto? Por que eu comprava uma roupa de marca? Isso é a segunda que você pensou de mim. Querido, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje de economia, eu nem precisaria trabalhar mais hoje. Mas se eu falar para você uma coisa, eu gastei tudo para satisfazer esse meu vício emocional, inconsciente. E não era maldade não, vou fazer de maldade,
Não, eu brinco assim, eu acho que todas as meninas, não foram muitas também, tá? Pensa assim, nossa, o pastor Alexandre, não foram muitas, mas todas meninas que eu namorei, era para eu casar, dava para casar, sabe? Meninas de família, meninas que realmente eu escolhi, eu falei, não é essa, eu vou casar com essa, e acontecia isso, e eu falava, cara, acho que, mas eu não tinha esse Jesus que eu recebi depois na minha vida. Então, tudo que eu fazia, então, se era carro, era por causa disso, se era roupa, era por causa disso, se eu ia na academia, era para chavecar, então tudo se movia nisso, e Satanás brincava com as minhas emoções por causa desse meu vício emocional. Por isso eu falo para vocês, você precisa de um porquê, igreja. E quando o Senhor abriu meus olhos para isso, hoje eu vou na academia. Isso aconteceu há pouco mais de um ano que o Senhor me entregou isso daqui. Porque eu nem sei, eu ia, porque no passado eu ia por causa do vício emocional. Eu falei, não, mas agora eu não tenho mais isso, agora eu sou casado, tenho uma linda esposa. Eu não vou na academia por causa disso, não, eu vou para cuidar de mim. Então eu posso ir, então eu posso praticar alguns esportes radicais, porque agora não é mais para tirar foto, para falar, nossa, o cara faz papel em cachoeira, para impressionar as meninas. Não, agora eu posso fazer essas coisas, mas agora por quê? Por causa de mim, porque eu gosto, porque eu tenho porquê. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer para você. É pesado, né? Cara, eu estou dando a cara de vocês assim, estou dando uma interrogação, assim, um nome, cara. De cada um, eu sei que Deus está trazendo libertação sobre nós. Eu sei que Deus está trazendo libertação sobre a sua vida. Eu sei que a sua vida pode mudar depois de hoje. Cara, você precisa de um porquê. E um bom porquê está baseado em cima de valores. Um bom porquê, sabe? Valores que eu digo, valores cristãos. Valores que envolvam a igreja. Deus, família e a igreja. Isso é um bom porquê. Lucas 10, 27, para falar que nós não lemos nenhum texto bíblico nessa noite. O pastor Alexandre aqui abriu o coração, rasgou um monte de coisa lá, mas não leu nenhum texto bíblico. Lucas 10, 27 diz assim: e respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque um bom porquê, igreja, não é construído dentro de você. Um bom porquê é construído fora de você, que envolve isso que eu estou falando. Um bom porquê é baseado em Deus, é baseado em Lucas 10, 27. Um bom porquê é baseado naquilo que nós fazemos para o próximo, não naquilo que eu faço para o meu ego, não naquilo que eu faço para mim. Um bom porquê é construído com uma mente renovada, queridos, pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu estou falando de paternidade. Não sei se você entendeu. Estou falando de sermos filhos de Deus. Quando você ama o seu Deus, você vai descobrir que é um filho amado dele. Davi, ele nasceu para ser rei. Esse era o propósito dele. Esse era o porquê de Davi. Mas enquanto ele estava lá na casa do seu pai, ele era apenas um filho esquecido. Ele era apenas um filho que estava lá cuidando das ovelhas. A ponto de Samuel vir na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, e começar os irmãos de Davi passarem pela presença de Samuel, e Samuel vê o primeiro e fala assim: não é esse, olha, o cara é forte, o cara é grande, não, esse é o rei de Israel. E Deus fala para ele assim: não olhe com os olhos humanos, eu não olho esse, eu olho o coração, não é esse. E ele passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto. Batiel me corrige, acho que são 7 irmãos que passam, e acaba, e Deus fala assim: não é nenhum desses. E Samuel fala: diz, meu Deus, o Senhor me mandou aqui para ungir o rei de Israel, um banquete preparado. E Samuel vai para Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé sabe, tem um mais novinho lá, fica lá, nem aqui ficar lá cuidando das ovelhas. E Samuel diz o seguinte: manda chamar, e ninguém vai se sentar nessa mesa enquanto ele não chegar.
Eu acredito que Davi sabia o porquê dele desde que ele estava cuidando das ovelhas, porque ele estava caminhando no natural, com excelência. Pai, é para eu cuidar das ovelhas, é para eu cuidar das ovelhas. Então nem lobo nem leão, nem urso nem leão vai chegar perto das ovelhas. É um trabalho com excelência ou não é? Porque se vem um leão, ataca o rebanho, você consegue salvar 99 e vai perder uma, você vai brigar com o leão por causa de uma? Davi brigou. Acredita-se que Davi era um filho bastardo, porque Samuel teve que questionar Jessé. Está esquecido lá. Até que ele chega, ele é ungido rei. Eu pergunto para você, Davi foi rei naquele momento? Teve que derrubar gigante, teve que fugir do rei Saul. Foram 18 anos da batalha. 16? 17 anos em Davi ser ungido rei e Davi sentar no trono do rei. 17 anos se preparando, mas até que o sobrenatural aconteceu. Que Davi sabia o seu propósito, sabia porque ele tinha nascido, sabia o porquê ele tinha nascido. Jacó tinha a promessa de ser maior, de ser bênção, mas não entendia o seu porquê. Quando a gente não sabe o nosso porquê, a gente caminha atrás de um propósito, atrás de algo, mas só dando cabeçada, só dando cabeçada, só tendo que trabalhar com Labão, tanto que ele enganou as pessoas que eram na mão de Labão, seu sogro, que só enganou ele também, né? Já no primeiro casamento era para casar com Raquel, tá tudo certo. Daí na hora do casamento Lia era mais velha. O que Labão faz? Entrega Lia primeiro, porque não posso casar mais nova antes da mais velha. E no casamento ele tira o véu da sua noiva ali, né? Ilustrando, assim, mas peraí, não é com essa que nós combinamos, era Raquel. Se casar com Raquel também, não posso casar a mais velha ainda. Então tá bom, vamos casar você com Raquel também, só que é mais 7 anos. Quando você não sabe o seu porquê, você vai trabalhar a igreja e não vai ver a coisa acontecer. Até que Jacó tem um encontro com Deus no vale de Jaboque. E naquele encontro com Deus, ele ia encontrar o seu irmão, estava apavorado porque ia encontrar o seu irmão tinha jurado ele de morte. 14 anos depois, ele vai ter esse encontro com o irmão dele, fugindo de Labão. Olha que situação. Ele tem um encontro com Deus. E aí nós cantamos um hino, né? Cantando, brigou com o anjo, está com a minha bênção, para depois subir. Nós achamos que é bênção terrenas ou qualquer coisa dessa terra. E por que é que Jacó lutou com o anjo, igreja? Homens. Ele ficou na terra de Labão, mas ele saiu de lá rico, com servos, com rebanhos, com 2 esposas, com filhos. Amém? E quando ele vai no vale de Jaboque brigar com o anjo, o que ele vai ali brigar? O que é essa bênção que ele está querendo? Queridos, ele estava falando, o anjo estava falando assim para Deus: falou, Deus, eu não aguento mais ser chamado de Jacó, eu não aguento mais ser chamado de usurpador, eu não aguento mais caminhar fora do meu porquê, eu não aguento mais caminhar sem a minha identidade. Então não era por bênção financeira, era por um milagre dentro dele. E a palavra de Deus vai falar para nós que como é que foi essa luta. Depois eu vou achar o texto, não está aqui, mas eu lembro. Não lembro onde está o texto. Mas que foi com súplicas, lágrimas
Em outras palavras, sabe qual foi a briga? Foi ele se ajoelhar diante de Deus e falar: Deus, eu não aguento mais a vida que eu estou passando, eu não aguento mais tanto sofrimento, eu não aguento mais ser chamado de usurpador, eu não aguento mais não caminhar na minha identidade, eu não aguento mais não ter um porquê na minha vida. Foi dessa forma que ele lutou com Deus, igreja. Eu não sei se está disposto a lutar com Deus nessa noite. Não sei se você está disposto a lutar com Deus dessa maneira, nos seus quartos, no seu quarto, na sua casa, até que Deus te dê um porquê, até que Deus te dê a sua identidade nele. Amém, querido? Essa palavra foi libertadora para mim. Aleluia. Essa palavra de personalidade foi libertadora para minha vida. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Doeu, querido. Doeu. Deus tirou o Alexandre para fora assim, rasgou e falou assim: talvez já a porcaria que você é. Você é esse cara. Veja a porcaria que você foi. Você é isso aí. Eu dizia: Deus, eu chorava, igreja. Só eu, Deus. E Deus falou: você é isso. Cara, você sempre caminhou sem o seu porquê. E você precisa de um porquê. Deus abriu feridas, Deus rasgou a minha alma, e eu posso dizer para vocês uma coisa: Ele vai abrir aqui comigo algumas coisas. Se você está aí precisando de alguma coisa, você vai procurar o seu pastor, o Ricardo, vai sentar e vai falar: Ricardo, sabe aquele pastorzinho do chão veio aqui e me rasgou, a espada me rasgou. E eu preciso conversar. Conversa. Deixa eu dizer um negócio para você: quando Deus abre a ferida, e não é que Ele abre a ferida está lá escondida na sua personalidade, escondida dentro de você. Deus só vai lá e raspa assim, tira o pus, tira a casca, tira a infecção. Só que dói. Mas para quê? Para que aconteça a cura. Para que aconteça a cura na sua vida e na minha vida. E aí você fala: cara, como é bom ser livre. Como é bom ser livre. Como é bom ser curado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar, como eu falei para vocês, abrir o coração, a mente e falar: Deus, pode agir, pode agir. Eu tinha outra mensagem para trazer para vocês e Deus falou: não prega não, eu nem queria pregar, eu estou tentando não pregar para você. Eu estou tentando trazer algo realmente que possa impactar na sua vida, trazer uma experiência que eu passei e que pode transformar você. Se me transformou, pode transformar você. Aleluia. Glória a Deus. Lembra da entrevista? Aleluia. Quem é você? Quem é você? Qual o seu porquê? Se coloca de pé comigo. Pode ser só o Tiago mesmo com o teclado ali, nos conduzir em uma adoração. E eu queria que essa mensagem fosse uma reflexão na sua vida. Não sinto no meu espírito de orar por cada um de vocês. Não sinto no meu espírito de chamar você aqui na frente. Não sinto no meu espírito de deixar essa semente aí dentro. Deixar essa semente que foi lançada.
E eu oro para que essa semente possa frutificar na sua vida. Aleluia. Porque, queridos, nós andamos no ano passado, eu e minha esposa, falando bastante sobre João 10:10. João 10:10 fala que Deus tem uma vida, e uma vida em abundância. Aleluia. Para mim e para você. Aleluia. E pensar só no financeiro, trazendo esse texto, é muito pequeno, igreja. Não é só sobre o financeiro. Não adianta você ter dinheiro e não ser feliz. Não adianta você poder comprar o que você quiser e não ter alegria no teu coração, não ter saúde, não ter salvação. Não, Deus está falando de uma vida em abundância. Só que você entende que para que Deus derrame uma vida em abundância sobre nós, nós precisamos ser restaurados e curados de muita coisa. O que é que você carrega? Qual é a dor que você carrega? Estou trabalhando no caso de um menino jovem, 22 anos, que foi abusado sexualmente quando criança. E aquele que foi abusado sexualmente quando criança, ele geralmente desenvolve a personalidade do poder. E aquele camarada que ele vai vencer a igreja, porque ele quer poder. De qualquer forma ele quer poder. O seu vício emocional é a luxúria. E por que ele quer poder? Porque inconscientemente ele pensa assim: se eu for poderoso, ninguém vai tocar em mim, ninguém vai mexer comigo. Porque tem uma criança ferida dentro dele, que precisa ser curada. E para ter poder, ele vai se tornar um adulto que vai passar por cima do preto e vai passar por cima. Facilmente vai vender os seus valores. E para ter poder, ele tiver que pisar na cabeça de alguém, ele vai pisar. Se tiver que levar 10%, né, do fórum, aquelas coisas, né, que a gente vê, ele vai fazer. Vai vender os seus valores. Por quê? Porque ele quer poder. E por que ele quer poder? Simplesmente por proteção. Ele não é aquele cara poderoso. Ele é aquela criança ferida. E quer passar uma imagem para que ninguém mais mexa com ele. Então Deus tem que nos curar, para que a gente pare de viver a personalidade que a vida nos deu, para que a gente pare de viver os personagens que a gente acha que é e na verdade não é, para que a gente possa receber de verdade a identidade, a personalidade que Cristo gerou eu e você para sermos. Aleluia. Então o Tiago vai adorar ali, eu já oro por você, para que o Senhor faça a obra dele na sua vida. Se precisar do pastor Alexandre, depois dessa mensagem você fala comigo, fala com o Ricardo, amém? Mas feche teus olhos e reflita sobre tudo aquilo que foi liberado nessa noite sobre você. Amém? Bom, vou passar alguns recados para vocês agora. No final do culto, tem os salgados do lado esquerdo que a gente está vendendo. E aí eu vou falar por quê. Afinal, a gente está aprendendo aqui o porquê das coisas. No início, o porquê que é este congresso. A gente já ouviu. A palavra nos ensinou a procurar o nosso porquê. O que a gente faz o que faz. E agora o porquê que a gente está vendendo os salgados. Porque a gente quer aumentar esse evento, fazer ele anual, até chegar no momento que a gente não cai mais aqui e passar por um outro espaço, né? Então, os valores vão ficar aplicados, investidos para o ano que vem. Então, a gente vai vender alguns salgados ali. Qual o valor? O salgado dele é R$7, 8 com o refri. Amém? E aí você vai estar abençoando esse projeto que a gente quer expandir aí e abençoar mais homens. Amém. Amém? Amém? Você está sendo aqui abençoado? Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão na altura do teu coração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento que nós estivemos aqui. Senhor, eu sei que cada um de nós, nessa noite, recebemos uma semente do céu plantada no nosso coração.
E Senhor, nós não estamos saindo daqui da mesma forma que nós entramos, mas estamos saindo daqui transformados pela Tua palavra, transformados pela Tua presença. Eu sei que nessa noite houve confronto no nosso ser, Senhor. E quando nós somos confrontados pelo Senhor, a mudança, e essa mudança vai gerar crescimento na nossa história, na nossa vida, no meio onde nós vivemos, dentro da nossa casa, Senhor Deus, com os nossos relacionamentos. Eu creio que foi, Senhor, uma noite em que o Senhor pôde trazer, Senhor, essa mudança ao nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que foi revelado, que foi derramado neste lugar. Senhor, ao chegar na nossa casa, ao chegarmos à nossa igreja, ao compartilhar essa palavra com outras pessoas, nós possamos, Senhor, ó Pai, ser incentivados a também, Senhor, produzir essa mudança em outros, a, Senhor, testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós. Nós te glorificamos nessa noite, porque Tu és poderoso, e Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, até mesmo, Senhor, aquelas que muitas vezes nós não queremos ouvir, mas que nós queremos, Senhor, dizer o quanto nós somos gratos nessa noite, por o Senhor ter derramado, Senhor, esse azeite fresco sobre nós mais uma vez. E nós, Senhor, queremos Te louvar por isso, em o nome de Jesus. Amém, amém. Coloca a tua mão, Senhor, na posição de receber. Que a graça do amado Senhor Jesus, a doce unção consoladora do Espírito Santo, seja hoje sobre a sua vida e para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe.